Mateus capítulo 5. Nós exporemos nessa noite, queridos, o versículo 27 ao versículo 32. Todo segundo domingo do mês nós expomos o Evangelho de Mateus pela manhã e pela noite. Hoje pela manhã, tipicamente, nós temos continuidade na exposição de Gênesis capítulo 5, que foi iniciada domingo passado, mas agora nós retomamos novamente, vamos expor o Evangelho de Mateus. Sequencialmente, então, o versículo 27 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não sejas todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, rogando a graça e a misericórdia do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, instrui-nos, Pai, como um pai ensina filhos, como um mestre ensina aos seus discípulos. Nós queremos ser instruídos na Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor, abra os nossos olhos para entendermos e compreendermos, amarmos e crermos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós iniciamos a exposição do Sermão do Monte, depois de ter passado do capítulo 1 ao capítulo 4, nós percebemos e nós vimos que o Senhor inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? Primeiro, o Sermão da Montanha é a expectativa do rei, e nós vimos que Mateus, o apóstolo Mateus, quer provar que Jesus Cristo é o rei Messias, para aqueles a quem ele está escrevendo, que especificamente é um público de judeus. Então, ele chega no Sermão da Montanha mostrando qual é a expectativa que o rei desse povo tem para com o seu povo, ou seja, como é que esses súditos desse reino têm de viver de maneira que agrade a esse rei. Só que a primeira coisa, irmãos, que o nosso Senhor faz no Sermão da Montanha não é nos entregar a lei, mas é nos dizer o que é que nós somos. Nós somos bem-aventurados. Ou seja, o que nós vamos fazer é fruto do que o Senhor fez em nós. Nós primeiro somos feitos bem-aventurados para que então possamos dizer: eu vos digo, vivam assim. Isso aqui é fundamental, irmãos. Eu sempre vou lembrar aos queridos acerca disso, porque se nós perdermos de vista esse ponto fundamental do Sermão do Monte, e antes, esse ponto fundamental da obediência evangélica, isto é, da obediência que flui do Evangelho, nós vamos cair no legalismo. Nós vamos cair na perspectiva de que, por nosso próprio braço forte, nós conseguiremos obedecer a lei. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. E a ordem do Sermão da Montanha expressa exatamente essa verdade. Primeiro vocês são, depois vocês fazem. Vocês não fazem para ser, mas porque vocês são bem-aventurados, porque vocês entraram no reino dos céus, então vocês têm que viver assim. E após, irmãos, estabelecer essa série, até o versículo 16 do capítulo 5, o que é que nós somos, o Senhor passa a falar agora como é que nós devemos viver no tocante à lei do Senhor. E nós vimos então, irmãos, que todo o Sermão da Montanha é um contraste que o Senhor Jesus Cristo faz entre os fariseus, isto é, a má compreensão da lei de Deus que os fariseus haviam construído, e os gentios, mostrando que o povo de Deus não é nem parecido com os gentios e nem parecido com os fariseus. Eles são parecidos com o mestre deles. E nesse sentido, irmãos, nós vimos já no mês passado essa estrutura. Veja por favor o versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos. Agora o versículo 27 que nós vemos agora. Ouviste o que foi dito. Então veja, irmãos, nós expomos no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, que o Senhor o tempo todo está dizendo: eu não vim abolir a lei moral, pelo contrário, eu vim cumpri-la e mostrar para vocês que, fundamentado na minha obra, vocês podem viver de maneira agradável a mim.
O que é que o Senhor passa a fazer então em todo o restante do Sermão da Montanha, irmãos? Ele passa a contrastar a verdadeira interpretação da lei do Senhor com a tradição dos fariseus, mostrando que eles se afastaram da palavra com suas próprias regras e tradições. É por isso que ele diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. E quando ele faz isso, irmãos, eu porém vos digo, é exatamente na autoridade de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo é, plenamente Deus e plenamente homem. Ele não diz como os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Ele diz: eu vos digo, porque eu sou o Senhor que entregou a lei. E agora mostro qual é o real significado da lei. E qual é a lei então, irmãos, que o Senhor está lhe dando aqui? A lei, explicitamente texto de versículo 27, por favor, veja. A lei é simples, é o 7º mandamento: não adulterarás. Mas aí a gente vai pensar: mas pastor, a gente acabou de ver que Jesus está contrastando com a má interpretação dos fariseus. Por que então que ele está citando exatamente o mandamento, o 7º mandamento, como está lá em Êxodo capítulo 20? O ponto aqui, irmãos, é que de fato está exatamente igual como está no Êxodo 20. Mas quando nós vemos o contexto da perícope, que nós lemos agora como um todo, nós percebemos que o que o Senhor está contrastando é a má interpretação desse mandamento: não adulterarás. E assim o Senhor segue nos dando, irmãos, a instrução acerca desse mandamento. Que aqui no texto, irmãos, nós temos dois aspectos. Veja, por favor, comigo, do versículo 28 ao versículo 30. O Senhor trata do adultério no coração. Versículo 28 ao versículo 30, o adultério no coração. Versículo 31 e 32, o Senhor trata do adultério no divórcio. O adultério no divórcio. Então vamos ver, irmãos, no primeiro momento, o adultério no coração e depois o adultério no divórcio. Veja, por favor, comigo o versículo 28 a 30 novamente. Somente 28 agora. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Irmãos, novamente, como o Senhor fez no mandamento anterior acerca do não matarás, o Senhor nos mostra que a lei ela é muito mais profunda do que nós pensamos. A lei, irmãos, ela não é simplesmente no aspecto externo. Basta você se conformar externamente com a lei que você agrada ao Senhor, não. Ela vai no fundo do coração. Ela mexe com o lodo, irmãos, que está no fundo do nosso coração, para deixar claro que nós não somos bons diante do Senhor. O padrão do Senhor, irmãos, não é o nosso padrão legalista, o qual basta por fora, está tudo bem, que nós aprovamos. Basta a sociedade concordar com a moral cristã e está tudo ok. Não está tudo ok. Porque o propósito da lei do Senhor nunca foi simplesmente o externo. É também o externo que afeta a nossa atitude exterior, mas é algo anterior. Ela atinge, irmãos, o coração. O Senhor então, irmãos, espera de nós não apenas uma obediência externa, mas uma obediência interna. Por essa palavrinha que o Senhor fala: aquele que olhar com intenção impura no coração, já comete adultério. Irmãos, na lei civil de Israel, o Senhor punia o adultério com morte. Se uma mulher ou um homem fosse descoberto que ele estava em adultério, a pena em Israel era o apedrejamento. Era um dos poucos pecados em Israel que a pena era morte. Um outro era a desobediência aos pais, ou então a feitiçaria. Tão sério era a questão do casamento para o Senhor nosso Deus, porque isso apontava para uma realidade superior. E veja, o que os fariseus então fizeram, irmãos? O Senhor sempre considerou com muita seriedade o casamento e com ojeriza a situação do divórcio, do adultério e do divórcio. O que os fariseus então fizeram, irmãos? Como todas as outras leis, eles suavizam. Veja, o Senhor falou: não adulterarás. Então, só é adúltero aquele que é pego em flagrante adulterando. Esse é que é adúltero. Os fariseus diziam. O Senhor mostra então, irmãos, que é muito mais profundo do que isso. Que a concupiscência que conduz o homem ao adultério também conduzirá ele ao inferno. Não apenas o ato, o cometer o ato externamente, mas aquilo que leva ao ato, aquilo que está em nosso coração, irmãos. Aqui, queridos, como no texto passado de Mateus que nós expusemos, se nos perguntassem: você já adulterou? Rapidamente nós diríamos: eu não, eu nunca adulterei.
Eu sou fiel à minha esposa, ou então eu sou fiel à minha noiva, eu sou fiel ao meu namorado, ou então, mesmo que eu não tenha ninguém do meu lado, eu sou uma pessoa certa, sexualmente falando. Mas quando nós mexemos um pouco mais, irmãos, nós veremos que a realidade é outra. Longe de simplesmente proibir alguns atos imorais, irmãos, Jesus nos disse que a lei do Senhor exige pureza do nosso coração. O Senhor nos diz, irmãos, que se olharmos com um olhar impuro para uma mulher, nós já adulteramos. Se nós olharmos com um coração impuro, com um olhar impuro, nós já adulteramos. Veja, irmãos, não é simplesmente olhar. Não é olhar para uma mulher que eu estou em pecado. Veja o ponto. É olhar com intenção impura. É desejar despi-la ou fazer qualquer outra coisa com os meus olhos, irmãos. Toda e qualquer prática sexual, irmãos, que é imoral no ato, também é imoral no olhar e no pensamento. É isso que o Senhor está nos ensinando, irmãos. O pecado, queridos, é muito mais profundo do que nós pensamos. E a menos que nós tenhamos uma ideia clara do que realmente o pecado é, nós não entenderemos a profundidade da nossa situação e a necessidade que nós temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Agora veja, queridos, Deus criou o homem e a mulher para terem atração um pelo outro. Estranho é se um homem tiver atração por outro homem ou uma mulher por outra mulher. Mas Deus criou o homem e uma mulher para ter atração um pelo outro. O ponto que a lei está condenando, irmãos, não é isso que o Senhor pôs no nosso coração, na nossa estrutura. É a corrupção do pecado nessa estrutura. O pecado corrompe, irmãos, tudo que ele toca. E todas as áreas da nossa vida foram corrompidas pelo pecado. É isso que o Senhor está repreendendo, irmãos. O Senhor disse que olhar para uma mulher com desejos ilícitos já é cometer adultério. Irmãos, homens, sejamos sinceros, irmãos. Podemos nunca ter deitado com uma mulher que não fosse a nossa, mas nós já fizemos de nossa mente um prostíbulo. E isso é vergonhoso, irmãos. Irmãs, sejam sinceras com o Senhor. Quantas já em descontentamento com o seu cônjuge, quer antes na solteirice, quer depois, não desejava estar com um outro homem ou algum homem específico? Isso é vergonhoso. Isso expõe, irmãos, o nosso coração de que nós somos adúlteros diante do Senhor. Agora veja, irmãos, o movimento da lei não é apenas num sentido. O Senhor está falando explicitamente do movimento do homem ou da mulher, especialmente que o homem, que olha com um olhar impuro. A culpa reside naquele que olha. Mas o movimento também, irmãos, é contrário. Não é apenas cometer, mas favorecer ao cometimento desse pecado. Por exemplo, quantos de nós homens, sabendo que tal brincadeira, tal fala, tal elogio num certo tom, tal olhadela não causariam interesses indevidos, mas ainda assim tais coisas foram feitas? Ou então, irmãs, quantos de vocês, sabendo que tal roupa realça tal parte do seu corpo e a expõe, gerando não uma beleza bela e elegante, mas uma beleza vulgar, e ainda assim comprou tal roupa, usou tal roupa e espera ser olhada, ou ainda que não espera, sabe que será olhada, provocando deliberadamente ou não olhares com intenção impura? Provocar e promover, irmãos e irmãs, também é causa de adultério, também é cometer adultério. Ou ainda, selfies tiradas com o mesmo intuito, aquela selfie que é tirada para ser sensual, para chamar atenção, para ganhar curtidas. O que é que está por trás? O que é que está por trás, irmãos? Está por trás do nosso coração impuro e adúltero, que quer e deseja o adultério, quer ser cobiçado, quer cobiçar. Nós somos adúlteros, irmãos, e isso nos envergonha diante do Senhor. Não há nenhuma outra palavra, irmãos, que nós devemos ter para com o Senhor, senão dizermos: sim, Senhor, nós somos adúlteros. Nós somos adúlteros. O Senhor está nos mostrando, irmãos, que o adultério não começa na consumação, não, começa no coração. Maquina-se, fantasia-se, uma insatisfação para com o marido é nutrida, uma insatisfação para com a esposa é nutrida, uma insatisfação para com o meu estado de solteiro ou solteira é nutrida, e centímetro por centímetro nós vamos dando espaço para adultério,
até que ele chega e se assenta no trono que não lhe pertence, irmãos. Queridos, os nossos olhos, o nosso desejo pertence ao nosso cônjuge. Quer nós tenhamos já um cônjuge, quer nós ainda não tenhamos um cônjuge. Pastor, mas eu não tenho um cônjuge. Como é que eu vivo esse mandamento? Se preservando casto, se preservando casta, sabendo que o seu corpo, jovem moça, não pertence a nenhum outro, que senão aquele que está casada e casado com você. Cada olhadela, irmãos, homens, cada olhadela cobiçosa, nós cometemos adultério e preparamos o coração para um adultério mais grave. Não é simplesmente um olhar, irmãos. O pecado, ele não se satisfaz com pouco. Ele vai querer mais, e mais, e mais, até que ele possa atingir o máximo que ele pode chegar. E quando ele atingir o máximo, é destruição total. É destruição total. Cada olhadela cobiçosa, irmão, ou tentativa de recebê-las com roupas impróprias, vocês promovem o adultério e preparam o coração para um adultério mais grave. Irmãos, o seu corpo pertence ao seu marido. Não é para ser exposto a ninguém, senão ao seu marido. Por isso, irmãos, que Gênesis capítulo 2, versículo 24, é dito que o homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Além de apontar, como nós vimos, para o aspecto da pureza e inocência deles, a relação que marido e mulher estão despidos um diante do outro, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e sexualmente, porque um pertence ao outro, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Irmãos, nosso Senhor está nos mostrando que o adultério é mais do que nós nos deitarmos com a mulher ou com um homem que não é nosso cônjuge. É também isso. Nós não podemos desprezar isso aqui. É também isso. Mas aqui, irmãos, para que fique claro que não é apenas a mulher que não é para que fique claro, então, não é simplesmente a mulher que não é minha esposa, mas qualquer outra que não seja de fato a minha esposa em termos de casamento. Não é apenas na condição de um homem casado que se deita com outra mulher, mas também na condição de uma mulher casada se deitando com outro homem, ou ainda o de se deitar ou desfrutar de uma realidade sexual que não pertence a mim ainda, quer seja namorado, noivo, amigo ou desconhecido. E hoje a gente precisa incluir essas duas coisas, porque a perversão sexual está tão grande na sociedade, irmãos, que até quem não se conhece, pessoas têm se dado um para o outro sexualmente. Ter relações sexuais com aquele que não é o meu cônjuge, não apenas eu estando na condição de casado, mas em não casado, com aquele que não é o meu cônjuge, comete adultério. Namorado, noivo, amigo ou desconhecido. O adultério, irmãos, na Escritura, ele tem um sentido amplo. Por exemplo, homossexualismo ou quaisquer variações dessa perversão hoje em dia é adultério. Se juntar sem ser casado é adultério. Autossatisfação sexual, quem ouve entenda, é adultério. Pornografia é adultério. Zoofilia, pedofilia e todas as torpes distorções são adultério. O aprovar e ver imagens vulgares é adultério. O vestir-se de modo lascivo, provocativo e exposto é adultério. Palavras chulas de cunho moral e piadas pornofônicas é adultério. Irmãos, adultério é muito mais amplo do que simplesmente se deitar com alguém. Se nós simplesmente falamos assim, pastor, o senhor está exagerando demais, nós estamos caminhando para longe do princípio que o Senhor está nos ensinando. Estamos fazendo exatamente o que os fariseus fizeram. Pastor, adultério é só se deitar com quem não é meu esposo ou minha esposa. Não, o Senhor está dizendo que vai muito além. A intenção imoral do nosso coração já é adultério. Já é adultério, irmãos. Há uma questão, queridos, atual e muito sutil, diz respeito às artes e ao mau uso dela. Irmãos, é quase impossível hoje nós assistirmos uma série desses aplicativos online aí que não tenha apelos sexuais. Alguns filmes ainda se salvam, mas normalmente série apela para a visão sexual. Cenas de sexo explícito ou implícito e figuras de nudez. Por quê? Porque o coração dos homens, o nosso coração é adúltero e nós procuramos exatamente isso. E muitos irmãos, muitos crentes que usam tais artes, e aqui parece, irmãos, não há problema algum nós assistirmos um bom filme, certo?
uma boa série. Até me recomende algumas se você tiver. Mas o problema não é esse, irmãos. O problema é nós aprovarmos ou sermos indiferentes ao pecado público que está sendo posto ali. A série é conhecida pela nudez, a série é conhecida pela imoralidade sexual, mas tem crente assistindo, compartilhando e achando uma maravilha. Irmãos, sabe o que está acontecendo? Nós vamos com conta-gotas bebendo imoralidade sexual, por conta-gotas, doses homeopáticas de imoralidade sexual, até que vai chegar um momento, irmãos, que nós bebemos de golada. Isso não faz diferença alguma para nós. Quantos já não foram jovens que chegam para mim e dizem: pastor, eu de fato era indiferente com tais coisas e percebi o mal que isso trouxe para mim, porque eu já estava sendo indiferente à imoralidade sexual. Para mim estava algo normal, banal, porque foi aos pouquinhos cedendo, A arte hoje em dia, irmãos, faz isso. Abra por favor Lucas capítulo 11, versículo 34. Veja o que o Senhor nos diz. Lucas 11, 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jó, irmãos, por favor, Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó, capítulo 31, versículo 1. Diz o nosso Senhor, diz a palavra do Senhor, Jó falando, né? Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em eu numa donzela? Irmãos, o olhar, queridos, o olhar é a porta da imoralidade sexual. A gente pensa assim: não, Davi só adulterou quando ele se deitou com Batseba, que não era sua esposa. Não, irmãos, sabe onde foi quando o adultério começou? Agora falou, por favor, lá em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 3. O adultério de Davi, irmãos, só para os irmãos terem ideia, começou, sabe com qual pecado? Com preguiça. Davi deveria estar nas guerras como rei de Israel. O que ele fez? Ele mandou os seus oficiais, e num belo dia, à tarde, que ele estava cochilando, como preguiçoso que estava sendo, caminhando na chegada da sua casa, veja o que acontece. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, irmãos, em uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. E daqui, irmão, nós já sabemos a triste história. Tudo começou como? Tudo começou não apenas com a preguiça, mas com o olhar. Ele olhou com um olhar impuro, e ali Davi já cometeu adultério. Ele só foi consumado, irmãos. Além disso, queridos, além dos filmes e séries, nós ainda temos a questão das músicas. Ou são músicas explicitamente pornofônicas, e aí, pastor, ninguém ouve funk, ninguém ouve essas músicas que apelam e que a sonoridade é para apelar para a sexualidade. Mas também, irmãos, existem aquelas músicas que na verdade promovem um amor romântico ilícito, um amor adúltero, um amor cobiçoso. É claro, queridos, que nós podemos ouvir a música não cristã, mas a questão é, nós não podemos usar a liberdade cristã como pretexto para a libertinagem. Tudo ao nosso redor, irmãos, tudo ao nosso redor grita com erotização. Esses dias, semana passada, foi colocado um cartaz, um dos maiores outdoors aqui de Natal. Uma imensa imagem totalmente indecorosa. Lojas de roupa. Você entra no Instagram, esses dias a gente precisa comprar umas roupas para a Narinha, a gente entra nos Instagram de loja. Sabe o que mais se vê, irmãos? A vulgarização. Às vezes a roupa não é nem tão vulgar, mas eles querem colocar um modelo que se posicione, que faça um olhar vulgar. Para quê? Para assim: mulher, é assim que você vai ficar. Você vai ser atraente. Os homens vão olhar para você. Compre aqui, que você vai ser atraente. Irmãos, a nossa sociedade é como Sodoma e Gomorra.
Mas ainda, irmão, deixa-me mostrar algumas implicações do que o Senhor está nos dizendo. Aqui eu estou caminhando mostrando alguns exemplos e implicações do ensino do nosso Senhor. Deixa-me mostrar algumas outras que talvez incomodem-nos um pouco mais. Por exemplo, os biquínis. Criados para justamente irem de encontro com o que o nosso Senhor está dizendo. Algum leviano pode dizer assim: pastor, então nós vamos de burca para a praia, é? Nós vamos de burca para a praia? Claro que não, irmãos. Mas será que só existe roupa de banho para expor o corpo? Será que não existe uma roupa de banho que seja modesta? Claro que existe. Mas aí eu vou falar assim: pastor, e o bronze, pastor? E o bronze? Irmãos, desde quando ficar queimando no sol feito um hambúrguer, né? Aí fica virando. Isso é argumento para nós decidirmos o que nós vamos ou não usar para preservar o nosso corpo, queridos. Nós não deixamos, irmãos, as nossas filhas, as nossas esposas saírem de casa com roupas íntimas. Por que nós deixamos elas irem à praia com as roupas íntimas, sendo que o tecido diferente? Sabe o que é isso, irmãos? A gente está feito um sapo numa panela, que está esquentando, e a gente simplesmente vai com a onda e não para refletir. O que eu estou vestindo e o que eu estou promovendo vai de encontro exatamente com o que o Senhor está falando. Ele está dizendo que é adultério olhar para uma mulher com intenção impura. Eu olhar ou promover a ocasião de olhar, irmãos, é adultério. O que eu estou falando aqui, queridos, o que nós estamos expondo aqui, não é a questão de usos e costumes. Não é isso, irmãos. É claro que nós podemos ir para a praia, para a lagoa, para uma piscina. Quantas vezes a gente já fez isso aqui na igreja? Mas nós podemos fazer tudo isso de maneira santificada. Nós não precisamos fazer exatamente igual com o que os homens que amam o adultério fazem. Nós podemos usufruir da criação de maneira santificada. O ponto é o nosso coração. Será que nós estamos dispostos a isso ou não? Sim, irmãos. Sim. O tipo de roupa que nós usamos fala do que está cheio do nosso coração. O mundo tem um jargão, né? A minha roupa não define meu caráter. Mentira, define. O Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio, em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Se minha boca está cheia de adultério, o que vai sair disso? Se meu coração está cheio de adultério, o que é que vai sair da minha boca? Adultério. Piadas pornofônicas, piadas chulas. Irmãos, infelizmente, eu e alguns irmãos aqui da igreja convivemos com um grupo de jovens que eram extremamente morais. Piada imoral fazia parte da roda deles e não havia nenhum incômodo. Eu estou falando de membros de igreja, irmãos. Coração cheio de adultério. Assim como a boca fala do que o coração está cheio, assim também o corpo se veste do que o coração está cheio, irmãos. Do que o coração está cheio. Mas ainda, irmãos, como eu disse, isso não é usos e costumes. Embora nós não desconsideremos o externo, o cuidado que nós devemos ter com a roupa, ainda assim, irmãos, eu posso ter uma fala polida. Eu posso ser muito modesto e modesta no meu uso de roupas, no meu vestuário, mas ainda assim ser um adúltero como os fariseus. Irmãos, é muito mais profundo. O que eu acabei de expor para os irmãos é para mostrar como que a nossa sociedade é imoral e como que nós não podemos externamente nos conformar à imoralidade. Mas, irmãos, não nos esqueçamos do ponto do texto. Vem antes o adultério. É no coração. No coração. Eu posso ter tudo muito bem por fora. Eu posso estabelecer regras de usos e costumes, mas elas não têm poder para combater o adultério. Sabe por quê, irmãos? Porque ele surge no coração. Abra, por favor, Marcos, capítulo 7, versículo 21. Por favor, irmãos. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21. O nosso Senhor disse: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, etc. De onde que vem, irmãos? Do nosso coração. Do nosso coração. Como vimos então, irmãos, nós não desprezamos as questões internas, mas nós precisamos combater o coração, porque o adultério é cometido lá dentro, começa lá dentro. E antes, irmãos, muito mais do que simplesmente a nossa relação uns com os outros,
O adultério é um pecado cometido contra o Senhor. Ou sendo mais específico, o adultério para com o Senhor. Quando nós cometemos adultério, irmãos, a Escritura usa exatamente essa linguagem. Abre, por favor, Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 13. Oséias capítulo 4, versículo 13. Veja o que o Senhor fala, irmãos. Veja o que o Senhor fala ao seu povo: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Sabe o que Oséias está falando, irmãos? O Senhor levantou Oséias para dizer o seguinte: Israel, todas as vezes que vocês seguem após os ídolos, todas as vezes que vocês me cultuam da maneira que eu não prescrevo, sabe o que vocês estão sendo? Adúlteros. Por que adúlteros, irmãos? Porque o Senhor fala para Israel: Israel, o teu esposo, o Senhor, é o teu marido. De maneira mais clara, irmãos, Ezequiel 16, 31, não precisa abrir, já está aberto aqui. Ezequiel 16, versículo 31 e 33, veja o que o Senhor fala: edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga, como foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e os fazes para que venham aqui de todas as partes a adulterar contigo. Irmãos, o Senhor está dizendo para Israel: vocês são adúlteros. E não é simplesmente porque eles estavam tendo relações sexuais ilícitas. Também, nesse contexto, Israel estava nesse momento, nessa situação, mas é porque eles estavam se relacionando com outros deuses. O Senhor está dizendo: a raiz última do adultério é o meu relacionamento com o povo. É por isso, irmãos, que o Senhor leva tão a sério o casamento, porque o casamento aponta para a relação do povo de Deus com o Deus desse povo, com o Deus desse povo. Terrível, irmãos, terrível é a nossa situação. Não tem para onde nós fugirmos. Qual é a solução então, irmãos, que o Senhor nos dá? Por favor, Mateus, volte para Mateus capítulo 5, veja o que o Senhor fala. Versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos, qual é a solução que o Senhor nos dá? O Senhor pega exatamente, irmãos, dois órgãos essenciais do nosso corpo: o nosso olho e as nossas mãos. Ele fala: é melhor que você arranque o seu olho direito ou corte a sua mão direita do que você vá todo o seu corpo para o inferno, se teu olho e tua mão direita te fazem pecar. Mas o que o Senhor está nos ensinando, irmãos? Por acaso o Senhor está nos ensinando a nos mutilarmos? É isso? É isso que o Senhor está nos ensinando, irmãos? Não, meus queridos. O Senhor não está nos ensinando a mutilarmos o nosso corpo. Alguns na história da igreja interpretaram esse texto dessa forma. Orígenes, por exemplo, que é um pai da igreja, ele se tornou eunuco por causa disso. Ele se mutilou por causa da má interpretação desse texto. Mas o que é, irmãos, que o nosso Senhor está nos ensinando? Nós acabamos de ler Marcos 7, que o Senhor fala que o problema do homem é o seu coração. Se nós simplesmente cortássemos a nossa mão e arrancássemos o nosso olho, nós não resolveríamos o problema. Nós continuaríamos pecando sem o olho e sem a mão. Por que o Senhor então usa essa linguagem para falar acerca da solução contra o adultério? O que isso significa, irmãos? O Senhor quer nos mostrar, irmãos, a seriedade do pecado. Ele é tão sério, irmãos, tão sério, que seria melhor nós perdermos um membro do nosso corpo do que nós continuarmos pecando. Tamanho, irmãos, é a seriedade, a profundidade da malignidade do pecado. O Senhor, irmão, está nos ensinando
que o pecado não deve ser alimentado, ele deve ser extirpado. Cortar a mão e arrancar o olho é fugir de toda e qualquer situação de pecado. Mas deixe-me então compartilhar com vocês aqui, irmãos, ler uma paráfrase que um pastor anglicano do século passado, chamado John Stott, ele fez desse texto. Ele sugeriu uma paráfrase muito interessante. Veja o que ele diz: se o seu olho faz pecar, porque a tentação o assola através dos teus olhos, então arranca os teus olhos. Isto é, não olhe, comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os seus olhos e os tivesse jogado fora, e estivesse agora cego, sem poder ver os objetos que anteriormente te levavam a pecar. Ou seja, trate com seriedade o pecado. A mesma coisa com a mão. Arranque e trate e viva como se você não tivesse a sua mão, porque o pecado é sério. Seria melhor que você cortasse uma parte do seu corpo do que você ir para o inferno pecando por causa desse corpo. Irmãos, o adultério é muito sério, sim. Ele destrói vidas e famílias inteiras. Poucas transgressões, como nós vimos em Israel, eram dignas de apedrejamento, e adultério é um deles. Irmãos, o adultério está o tempo todo batendo a porta do nosso coração. Eu elenquei 7 situações, irmãos, que nenhum de nós poderíamos dizer: eu não sou adúltero. Todos nós teríamos que dizer: nós somos adúlteros. O alerta do Senhor é: fujamos do pecado do adultério, irmãos. Jovens, guardem-se puros para o casamento. Vale a pena ser fiel até o fim, para você se entregar ao seu cônjuge, aquele com quem você se casou. Quem, irmãos, trocaria um mar de ira por uma gota de prazer? Quem? Quem trocaria um mar de ira para uma gota de prazer ilícito? Jovens rapazes, se relacionem com as moças, não vendo uma esposa em potencial ou com desejos cobiçosos, mas como Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo, e essa recomendação é para todos os jovens: trate as moças como a irmãs, com toda pureza. Maridos, Cristo é fiel à sua esposa. Nós devemos ser fiéis à nossa esposa, irmãos. Devemos nos dedicar e fugir de toda e qualquer situação e ocasião de adultério. Mulheres, sejam fiéis aos seus maridos, que com a vida tendem a amar vocês. Mas ainda, irmãos, o texto nos ensina acerca do adultério no divórcio. Vejamos, por favor, versículo 31 a 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, o Senhor não para aqui no que nós vimos. Ele vai e mexe um pouco mais. Ele não deixa pedra sobre pedra no tocante dessa temática do adultério, irmãos. Talvez nós nunca tenhamos ouvido isso ou parado para ouvir, mas o Senhor está dizendo que é possível haver adultério em meio ao divórcio. O que é que os judeus faziam, irmão, nesse contexto aqui? Os judeus, eles vulgarizaram o divórcio. Por qualquer motivo eles se divorciavam. Deus havia, irmãos, se nós olharmos lá, não precisa abrir, mas se nós olharmos Deuteronômio, versículo 24, capítulo 24, versículo 1, o Senhor regulamenta o divórcio. Não é porque o Senhor aprovava o divórcio, mas o Senhor estava protegendo as mulheres de divórcios ilícitos. Mas o que os fariseus fizeram? Eles transformaram exatamente aquilo que o Senhor fez para proteger as mulheres em qualquer coisa. Eles vulgarizaram o divórcio. Eles diziam: se você achar a sua esposa sem graça, pode mandar embora. Agora, você tem que mandar embora dando uma carta de divórcio. Não manda para gente, não. Veja que odiosidade, irmãos. Que diabólico foi o que os fariseus fizeram. Eles simplesmente vulgarizaram o divórcio. Uma lei que evidentemente visava resguardar as mulheres em Israel foi transformada em cláusula de escape para homens perversos e impiedosos. Isso lembrava vocês, irmãos? Isso lembrava vocês? Hoje, por qualquer motivo, se divorcia. Por qualquer motivo se divorcia, irmãos. A revista Veja, e eu sei que ela não é muito confiável, mas vamos ver aqui essa reportagem que ele fala aqui. Destaca que no ano passado, 1 em cada 3 casamentos foram desfeitos.
A reportagem diz que em 1984, os divórcios, as separações, representavam cerca de, meus irmãos, 10% dos universos do casamento. Isso simbolizava 93.300 divórcios. Essa correlação saltou para 31,4% em 2016, ou seja, em 1,1 milhão de casamentos, nós temos agora 344 mil divórcios, de 10% para 31,4%, irmãos. Hoje se divorcia por qualquer motivo. E quais são as causas alegadas? A primeira causa é incompatibilidade de gênio. Se fosse Ladinho que me falasse isso, eu até entendia. Mas inventaram agora esse negócio de incompatibilidade de gênio. Meu gênio não bate com a dela não bate com o meu. O que é que vai fazer? Divórcio. Ou ainda, irmãos, não soube lidar com as diferenças. Era muito diferente de mim, eu não esperava que fosse assim. Ou ele é muito diferente de mim. Ou perdas na família. Ou imaturidade de ambos os lados por não saberem lidar com as suas responsabilidades. A incapacidade de adaptar a realidade do casamento. São motivos, irmãos, totalmente reprovados pelo Senhor. Mas o que é que o Senhor nos diz, irmãos? E o que ele diz incomoda a nossa sociedade. Ele diz, versículo 32, se você se repudiar, se você se divorciar, ou seja, repudiar sua mulher, exceto em uma situação, você a expõe em adultério. Você a expõe a adultério. O primeiro, irmãos, o Senhor nos ensina aqui então duas coisas. Primeiro, há uma única opção de divórcio lícito. Quando eu falo em única opção de divórcio lícito, nesse texto, irmãos, porque há uma outra opção que o Senhor nos fala lá em 2 Coríntios, que é o abandono irremediável do lar. Quando um cônjuge abandona o lar e ele não pode voltar, ele não quer voltar na verdade, de maneira impenitente, aquele que está casado, e aqui é no contexto não cristãos, um cristão que se converteu quando já tinha casado com um não cristão. Se o não cristão abandonou, ele está livre daquele pacto, daquele casamento, o apóstolo Paulo fala. Mas o que a Cristo está nos dizendo aqui, irmãos? Que só há uma única possibilidade: relações sexuais ilícitas. E o que é isso? Tudo o que foi falado anteriormente acerca do que é imoralidade sexual. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos, à luz da Escritura Sagrada, para que a gente não possa interpretar erroneamente essa doutrina. A primeira coisa, Malaquias 2,16, o Senhor fala o quê? Que Ele odeia o divórcio. O Senhor odeia o divórcio. O Senhor concedeu o divórcio não porque Ele aprova o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem. Homens impenitentes que se relutam em se arrepender dos seus pecados. O Senhor, por amor àqueles que foram fiéis, diz: você não está obrigado a continuar em pacto com essa pessoa. Foi por amor pastoral e não porque Ele aprova o divórcio, irmãos. E segundo, queridos, o divórcio é uma concessão por causa da dureza do coração do homem. Então, teoricamente, relação sexual ilícita da parte de um dos cônjuges é motivo para divórcio. Entretanto, sendo ambos alcançados pelo Evangelho, ambos têm o dever de lutar para que o casamento não se dissolva. Nós acabamos de ver as bem-aventuranças, irmãos. Se os discípulos de Cristo são pobres de espírito, isto é, reconhecem a sua natureza pecaminosa, se eles choram pelos seus pecados e se eles são humildes, irmãos, como é que a primeira opção seria o divórcio no casamento? Não pode ser, irmãos. No meio do povo de Deus, o divórcio não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. É a enésima opção, a perda de vista, numa situação extrema. Porque Deus chama o seu povo a lidar com muita seriedade, irmãos, com o casamento. Agora, quando uma pessoa culpada não se arrepende verdadeiramente do seu pecado, ou melhor, como poderia então nós, sendo alcançados pelo Evangelho, o culpado não se arrepender do seu pecado de adultério e o inocente não perdoar? Agora, não havendo falta de arrependimento, irmãos, o Senhor fala: essa pessoa deve ser considerada morta. Por exemplo, irmãos, quem tiver cometido adultério deve se esforçar ao máximo para mostrar arrependimento, mudança e rápido repúdio por aquilo que cometeu. E quem foi a parte inocente deve se esforçar ao máximo para perdoar. Ambos se esforçam para restaurar aquilo que foi quebrado com muita dor, que gerou muita dor, irmãos. Entretanto, se a parte que cometeu adultério for impenitente, ou seja, não se arrepender e não mudar de vida, aquela parte inocente está livre para se divorciar.
está livre para se divorciar. É isso que o Senhor está nos dizendo, irmãos. É isso que o Senhor está nos dizendo. Agora tem uma coisa importante, irmãos, que deve ser dita. O divórcio, irmãos, é um processo jurídico. Quando você vai entrar em divórcio, você vai até o juiz para que isso possa acontecer, ou o oficial responsável por isso. Mas, irmãos, ocorrendo no meio da igreja, o divórcio não deve ser operado sem o cuidado dos presbíteros. Por isso, casais, preste atenção no que a orientação da palavra do Senhor. Se vocês têm algum problema no casamento, não esperem estourar uma bomba ou estarem já separados no coração para procurarem ajuda. Irmãos, procurem ajuda. Procurem ajuda. Não deixem que o problema vire uma bola de neve, para que então só procure um conselho para dizer: ó, pastor, está tudo resolvido, estamos em paz, não vamos divorciar. Não! Não está resolvido, irmãos. Sendo membro de igreja, é fundamental que, se há problema no casamento, irmãos, que se procure ajuda. Isso não é humilhação, isso é recorrer ao que o Senhor entregou para a sua igreja. Entregou para a sua igreja o cuidado pastoral. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes de ajudas em tantas coisas externas, tantas coisas pequenas, bestas. Nós recorremos à ajuda. Por que nós não recorremos à ajuda quando o nosso casamento está com problema? Uma coisa tão séria e importante. Tão séria e importante. Por isso, irmãos, esforcemos no máximo para que o nosso casamento caminhe em integridade diante do Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, para acabar, que o Senhor nos ensina aqui acerca do divórcio, é que quem se casa com uma pessoa divorciada comete adultério. E aqui é importante deixar claro, irmãos, o Senhor está falando de divórcio ilícito. Então, se o divórcio ocorreu de maneira ilícita, ou seja, marido e mulher se separaram sem motivo justo, tanto o homem quanto a mulher não podem mais voltar a se casar. É o que nós lidamos com um novo casamento. Irmãos, isso é duro? É duro, porque é isso que a palavra do Senhor fala. Casamento é muito sério, para nós banalizarmos como o mundo tem banalizado. O Senhor está dizendo: se há divórcio de maneira ilícita, aquele que se divorciou, a mulher que foi abandonada ou o homem que foi abandonado de maneira injusta, não pode recobrar novo casamento. Não pode recobrar novo casamento, porque, especialmente se for a parte culpada. O que você está me dizendo, irmãos? O adultério era visto, irmão, no Antigo Testamento como passiva de pena de morte, né? Então, aquele que comete adultério, por exemplo, ou abandona a sua esposa de maneira ilícita e não quer voltar atrás e restaurar o casamento, ele é considerado como morto. E é por isso que a parte inocente pode voltar a se casar. Mas aquele que se separa, alguém pode falar assim: não, mas foi tudo em paz, né? O divórcio aconteceu em paz, mas o motivo foi ilícito. Se aconteceu em paz é pior ainda, porque sobre os dois recai a culpa e a responsabilidade de não poder se contrair no casamento. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, o senhor nunca mais vai me perdoar? O Senhor nunca mais vai me perdoar? Sim, irmãos, o Senhor vai perdoar, porque o Senhor é misericordioso, é passivo, é benigno, assaz bondoso. Mas ainda assim, irmãos, nós sofreremos com as consequências do nosso pecado. Se um jovem casal tem relações sexuais no casamento e engravida, a solução não é aborto, é ter a consequência, uma boa consequência, eu poderia dizer, que filho não é uma maldição, filho é uma bênção. Mas ainda assim a consequência desse pecado vai ser criar o filho. Não tem como voltar atrás. Da mesma forma, irmãos, divórcios ilícitos têm uma consequência: é não voltar a ter novo casamento. É por isso, irmãos, que nós devemos dar ouvido para o que o Senhor está falando. Porque se vier ter casamento nesse contexto, o Senhor está dizendo: comece adultério. Comece adultério. O casamento, irmãos, é um pacto que deve ser levado a sério. As tentações para o adultério, irmãos, são inúmeras. A nossa sociedade aplaude, incentiva o adultério e o divórcio. Basta você ver novelas, e às vezes as novelas fazem de um jeito que daqui a pouco você vê torcendo para que o adultério aconteça, para que a separação aconteça. A nossa sociedade aplaude tudo isso, irmãos. Mas devemos buscar no Senhor força para sermos fiéis à nossa esposa e ao esposo que Deus deu a vocês, irmãs. Nós não encontramos força em nós mesmos, queridos. Se o nosso coração fosse deixado a si mesmo, irmãos, adultério seria o nosso sobrenome. Adultério e adultério.
mas nós somos chamados a confiarmos no Senhor que nos ensina tais coisas, no Senhor que operou a sua obra para nos dar graça para obedecermos a Ele, e então caminharmos de maneira fiel, irmãos. Nós podemos olhar para a instrução do Senhor como o mundo olha a palavra de Deus. Que coisa mais estraga prazeres, mas é exatamente o contrário, irmãos. O Senhor está protegendo o seu povo do maior estraga verdadeiro prazeres, o pecado. O pecado, irmãos, estraga os verdadeiros prazeres que o Senhor nos deu. A vida, irmãos, é mais bem desfrutada no limite da lei do Senhor. Só assim teremos os verdadeiros prazeres da vida. A instrução do Senhor é para que desfrutemos dessa área, isto é, da área da relação sexual, o que Ele criou com plenitude, e não com distorção do pecado. Cedamos ao pecado, irmãos, e arruinaremos a nossa vida, e a falsa promessa de prazer que o pecado nos dá se esvaziar. E fica lá claro, o pecado é terrível, o prazer não valeu a pena, e o preço foi alto demais. Que ouçamos, irmãos, a instrução do nosso Senhor e lutemos contra o que nós somos por natureza, adúlteros, e clamemos ao Senhor: Senhor, faz-nos fiéis às nossas esposas e esposos, faz-nos modestos, castos e puros, porque o Senhor é puro e nós queremos ser como o Senhor. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Oremos.